Fazer contato com a presidenta do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, Fernanda Magano. Bom dia, Fernanda. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. A gente agradece aqui a sua presença. E Fernanda, hoje, dia 18, é o dia da luta antimanicomial. E a gente sabe que aqui no Brasil essa luta tem aí décadas na prática, né? Temos aí 30 anos praticamente do movimento de reforma sanitária e ela adquire outros contornos durante esse período da pandemia. Eu queria que você falasse a respeito disso, né? Como a luta antimanicomial se insere agora nesse cenário atual e também que falasse da questão da saúde mental durante a pandemia. Certo. Bom, primeiro é um prazer e obrigada pela oportunidade para que a gente possa divulgar. A luta antimanicomial, sim, tem mais de 30 anos, começou com a União de Trabalhadores, Usuários e Familiares, em torno da reforma psiquiátrica que reverteu na Lei 11.216. A princípio, nós vínhamos organizando o ato desde antes da pandemia, o ano passado, e o nosso ato chamaria Rua e Resistência. E pela conformidade da Covid-19, toda a questão de evitar aglomerações, transformamos o ato com o nome de Luta e Resistência. E pelas práticas aí de uma luta antimanicomial contra a censura, o fascismo e as políticas manicomiais. E por que esse nome tão longo? Porque hoje a gente tem no governo federal todo um desmonte daquilo que foi construído com muito cuidado e muita dedicação, muito amor por familiares, usuários e trabalhadores, que era uma rede de atenção psicossocial, com todo o cuidado dos núcleos de atenção à saúde da família que complementavam a atenção psicossocial nas bases, no território, e toda uma ação que efetivava a questão do cuidado em liberdade. Então, toda uma política de redução de danos, toda uma construção de uma ação aqui no governo do Fernando Haddad, no estado de cidade de São Paulo, no município de São Paulo, de transformar a Cracolândia, de fazer uma política em que não se pensasse a questão do enfrentamento às drogas como uma guerra às drogas, que é o que a repressão pensa, mas sim políticas casadas de saúde, assistência social, moradia, trabalho. E essas coisas todas, desde o golpe em 2016, vêm se desmontando. Hoje a gente tem um ataque muito grande ao SUS, que ontem completou pela relação com a Carta Magna a questão de 32 anos de existência, mas há uma ação que quer destruir o SUS. Então tem o DAPS, que foi criado, que é um departamento de atenção à saúde, que tenta privatizar o SUS numa maneira de formar um cadastro para que as pessoas se vinculem a esse cadastro. Isso é uma armadilha de desmonte do SUS e a gente precisa denunciar isso. E por isso a participação nesse nosso ato virtual é tão importante. A partir das 10 horas da manhã, nós transmitiremos pelo Facebook da Frente Estadual da Luta Antimanicomial e também pelo canal do YouTube uma série de ações. Primeiro, a leitura de uma carta que marca a posição sobre a ocupação dos espaços públicos, ainda de que na modo virtual, pela defesa da universalidade do SUS, defesa da liberdade de cultura, defesa da expressão de arte e contra toda ação de autoritarismo, né? E pela garantia do financiamento da atenção psicossocial. Então, a leitura de uma carta, depois iniciaremos com uma série de vídeos que foram produzidos pelos serviços de saúde antimanicomiais, pelos centros de atenção psicossocial, pelos familiares, pelos usuários e também por aqueles que são históricos na construção dessa luta antimanicomial desde o desmonte do Hospital Manicomial de Santos, né? E fazendo então toda uma ação durante o dia, marcando posição. Tem vídeos muito emocionantes, histórias
sim difíceis, mas de luta e de conquista de uma liberdade e de um cuidado em meio aberto. E ao final do dia, por volta das 18h30, iniciamos uma primeira mesa que vai discutir a questão da democracia antimanicomial e a questão de gênero, porque as políticas para as mulheres na questão da saúde mental também são ainda mais estranguladas, como são as políticas de gênero no nosso país de uma maneira geral. E, na sequência, uma mesa, uma roda de conversa, democracia antimanicomial com mais recursos para o SUS. Na primeira mesa, a gente vai ter a presença da Beth Saão, nossa deputada estadual, que é coordenadora hoje da Comissão de Direitos Humanos e tem uma forte atuação no parlamento na defesa aí das condições de saúde e democracia. E na segunda mesa, a presença do Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde e importante representante dessas políticas de saúde mental. Além de Léo Pinho, o Moacir Bertolino, eu estarei na coordenação de uma das mesas, com a presença de usuários nas duas mesas, porque a gente acha que é fundamental garantir a visibilidade do usuário nesse processo, porque ele é o ator principal, e também teremos especialistas que estudaram a questão de gênero, como Emanuela Arruda e também a Luciane Régio. Então, vai ser um dia de marcar posição, é um dia de luta, que fazemos uma luta festiva, porque é sempre um ato de resistência, ir contra a maré daqueles que defendem as instituições totais, as instituições manicomiais, e o nosso compromisso é contra a mercantilização da doença, né? Então, aquele lema que saúde não se vende e loucura não se prende. Então, são essas as questões que a gente queria divulgar e convidar a todos e todas para se fazerem presentes hoje nas nossas atividades de luta e resistência por um país onde os manicômios não tenham nunca mais lugar e principalmente que a gente vença os manicômios disfarçados hoje, as condições que são de violência e segregação das comunidades terapêuticas. Então, continuamos na luta e estou à disposição aqui para maiores informes, esclarecimentos, mas convidando a todos e todas para essa atividade que é tão importante, tão cara para nós. Fernanda, justamente isso que eu ia perguntar para você, porque você fez referência, inclusive, a Santos, né, que é pioneira na luta antimanicomial. A gente teve, como você mencionou, o fechamento do Hospital Psiquiátrico Anchieta. À época era a prefeitura a gestão de Thelma de Souza, o secretário de saúde era Davi Capistrano, que depois também se tornou prefeito e foi uma figura muito importante, inclusive na implementação justamente de mecanismos de luta antimanicomial, como projetos referentes à área de saúde mental. E naquela época aquilo era muito inovador, mas depois a sociedade de certa forma foi acostumando. Agora hoje você vê um cenário contrário, quer dizer, práticas que tinham sido abolidas, como você menciona mesmo, algumas comunidades terapêuticas que na prática são manicômios disfarçados. Quer dizer, essas práticas que tinham sido abolidas, que tinham sido rejeitadas, estão voltando. Essa anticiência que a gente vê, por exemplo, na questão do coronavírus também está muito presente na área de saúde mental, Fernanda? Sim, muito presente. A gente tem associações aí, infelizmente, de médicos psiquiatras que defendem questões que nos colocam muito em xeque naquilo que acreditamos e construímos até então. Claro que temos médicos e médicas psiquiátricas parceiras que são antimanicomiais, mas a gente vê, por exemplo, a questão do Dr. Quirino, que foi coordenador de saúde mental na pasta do Ministério da Saúde, e isso na gestão do Temer, e atualmente ele é coordenador de um centro de políticas antidrogas ligados aí ao Ministério da Cidadania da desministra Damares. E o quanto se faz uma ação que é violenta, que é repressora, que faz a expressão do que é tradicional do manicômio, essa estrutura mercantil e excludente. Então, a valorização das comunidades terapêuticas tem passado
também por esse viés, pelo Ministério da Cidadania, e tentando desvirtuar o tema, não tratando o tema como uma política de saúde, tentando criar uma relação social em que não se dê visibilidade à desconstrução da saúde, mas atuando pelo subterfúgio de que é uma ação do Ministério da Cidadania, de que é uma ação antidrogas e que não tem uma relação direta com a questão da saúde. Então, isso de fato é violento, é opressor e tem se manifestado junto com toda essa cultura, né, da anticiência e do fascismo que se aflorou, que já estava presente na sociedade, né, e que ficou só mais garantido na sua visibilidade com todo o incentivo que esta pessoa que está na presidência, que não é o meu presidente, faz no cotidiano, né? Inclusive a gente tem feito manifestações de dizer, não, ele não é louco, ele é perverso e ele não. Precisamos pôr ele para fora para garantir um SUS integral e as demais políticas públicas, as políticas de assistência social, para fazerem aí a manutenção daquilo que a gente vinha construindo historicamente, seguindo o modelo de Basali, toda a reforma de Trieste na Itália, né? De criar residências terapêuticas, de dar, de fato, autonomia aos pacientes e aos usuários da rede de saúde mental. E hoje o que a gente vê é a desconstrução desses serviços, o desinvestimento financeiro e os recursos sendo todos direcionados para os modelos manicomiais, como da comunidade terapêutica, reabertura de leitos psiquiátricos em vários estados e toda essa questão da Covid tentando aí fazer ainda mais a questão do nosocômio com a relação do uso da droga e com a questão da Cracolândia, né? Então tivemos ações judiciais do governo do estado querendo criar condições de fechamento da Cracolândia, entre milhões de aspas, né? Mas por uma questão de uma internação coletiva, que nada faria do que transmitir ainda mais a questão da pandemia. E a gente pode falar dos outros modelos de exclusão também, né? Como a questão dos prisões, a questão das fundações casa, os hospitais de custódia, tratamento penitenciário. Então, quanto não há uma visibilidade dos planos de contingenciamento para o enfrentamento do Covid nesses espaços, quanto não há o cuidado com a população que está em confinamento e não há o cuidado também com os trabalhadores e trabalhadoras desses espaços, e a gente vê no cotidiano essa situação de violência expressada pelos poderes públicos, a ponto de se defender que a separação de presos que estivessem contaminados deveria ser a aluguéis por alto custo financeiro de containers e colocar essa população carcerária contaminada num confinamento em container. Já aprendemos com jogadores de futebol que essas questões de container são de alto risco e podem levar à morte. E a contaminação nas prisões não seria diferente. Então também tem toda uma ação que a gente é parceiro e assina como defensor contra as ações de aprisionamento, de que não é possível colocar presos e presas contaminadas por Covid-19 em containers. E fora que os números hoje, eles não têm transparência, né? Porque a gente também não tem garantida a testagem. Então, fazer essas correlações é importante para nós, para marcar posição, que a luta antimanicomial é um modelo de vida, é um pensamento sobre um modelo de sociedade que tem uma democracia antimanicomial, pela vida em liberdade, pela qualidade, pela defesa dos direitos humanos. Fernanda, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Fernanda. Prazer em falar com você. Bom dia. Prazer, Marilu. Muito bom. Fernanda, é o seguinte, a gente não pode esquecer, precisamos lembrar de que no Brasil houve, como diz a jornalista, né, Daniela Beck, no seu livro Holocausto Brasileiro, né, mais de 60 mil pessoas que morreram no hospício que foi conhecido como Colônia, lá em Barbacena, em Minas Gerais, né?
e 70% ali das pessoas que estavam internadas não tinham doença mental. Quer dizer, e elas eram tratadas de uma forma completamente desumana, bebendo água de esgoto, passando fome, ficando nua no frio, né? Pessoas ficavam ali de forma realmente, de forma totalmente precária, né? E a gente tem, no caso, naquela época, inclusive, muitas mortes, né? E veja bem, a gente pode voltar a ter, inclusive, choque elétrico no Brasil? Existe essa possibilidade, Fernanda? Estava lendo a nota, né, que vocês publicaram e, enfim, qual que é o risco que se corre neste atual governo de voltarmos, né, ao que nós já vivemos lá no começo do século passado? Infelizmente, sim, e eles camuflam isso com um nome que tenta usar da cientificidade com gente que não acredita em ciência. Então, eles nomeiam como eletroconvulsoterapia. Quando o Dr. Quirino, que eu já citei aqui em um momento anterior, estava na coordenação da saúde mental do Ministério da Saúde, ele autorizou a compra de diversos aparelhos de eletrochoque para serem distribuídos na rede. Então, sim, infelizmente, esse abuso, essa violência, essa ação que não tem comprovação científica de que sua prática é, de fato, um tratamento de saúde mental, na verdade, é uma prática de tortura, tem grandes chances de voltar na rede. A gente tem lutado, tem denunciado, mas a gente sabe que mesmo no Hospital das Clínicas em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, há um grupo específico que estuda essa questão de eletroconvulsoterapia e alega a cientificidade nisso. Então, a violência está colocada, ela vem camuflada de algum verniz, né? A gente tem, ainda assim, espaços que se parecem com o do Holocausto brasileiro, com a colônia de Barbacena, mas a gente denuncia, consegue fechar esses espaços, mas sim, há pessoas muito interessadas em que essa violência permaneça, há um alto custo de financiamento, quer dos poderes públicos, quer via financiamento privado das famílias que buscam essas comunidades terapêuticas no desespero e no afã de cuidar de seus familiares, mas também na ignorância do que muitas vezes esse tipo de violência pode acarretar. Tá certo, Fernanda. Obrigada, viu? Um super beijo para você. Um beijo. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, um bom dia e viva a luta antimanicomial, manicômios nunca mais, nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Seguimos e que as pessoas que aqui nos ouvem possam participar de nossas atividades durante o dia. Obrigada. A gente que agradece. Conversamos aqui com a presidenta do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, Fernanda Magano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.